Segredos ocultos do curral. Como um rolamento inexplicável revelou um monstro amaldiçoador, a noite parecia tranquila, mas no interior do curral de Rafael, algo horrível se desenrolava. O silêncio foi quebrado por um grito ensurdecedor, um barulho agudo que reverberou nas paredes de madeira e penetrou na alma do trabalhador noturno. Ele, com seus 30 e poucos anos, vestia-se rapidamente, alertado pelo pânico dos animais que pareciam perceber algo além da compreensão humana. Correu em direção ao barulho, o coração pulsando como um tambor em descompasso, o suor frio escorrendo pela sua testa. Lá, ele encontrou um rolamento de metal quebrado. Isso é só mais um problema, pensou, mas ao se agachar para examinar, um cheiro fedorento invadiu suas narinas, uma substância escura que quase parecia se mover sozinha. Um frio na espinha o percorreu. Naquele instante, ele soube que não se tratava apenas de um problema coisa comum do campo. O ar estava pesado, carregado de uma sensação estranha que parecia sussurrar segredos que deveriam permanecer ocultos. Ele balançou a cabeça, tentando afastar as ideias sombrias. No entanto, ao longo das noites subsequentes, os gritos dos animais só aumentavam. Quase como se fossem ecos de dor, e Rafael sentia que algo espreitava nas sombras. A brisa da noite trazia sussurros, vozes distantes que dançavam em sua mente. Ana, sua esposa, o olhava com preocupação, e os olhos de Luan e Clara estavam cansados, vazios, como se o terror estivesse se infiltrando em seus sonhos. Rafael notou que ele mesmo começou a sentir algo biológico e primitivo, um pavor crescente, tal qual uma emergência familiar, como se um perigo invisível estivesse prestes a atacar. A atmosfera se tornava insustentável. Ele decidiu procurar seus vizinhos, mas a recepção foi cortante. Sorrisos amistosos disfarçavam olhares preocupantes e conversas sussurradas nas esquinas. Ele ouviu falar de uma antiga lenda sobre uma criatura amaldiçoada, um ser que se alimentava do medo e da desconfiança. As palavras ecoavam em sua mente, e uma visão aterradora formou-se, um monstro escondido na disponibilização pacífica da vida rural. As estranhezas começaram a aflorar. Às vezes, enquanto trabalhava, Rafael jurava que via movimentos nas sombras do curral. O cheiro de sangue o atingia como um estalo, e ele percebia que a pequena cidade, uma vez acolhedora, se tornava uma teia de segredos. Ele não conseguia entender por que ninguém falava abertamente sobre a criatura. Naquela noite horrível, o terror atingiu seu ápice. Um grito ensurdecedor vindo do curral fez todos em sua casa acordarem como se um pesadelo tivesse tomado forma real. Rafael, tomado pela adrenalina, sabia que não podia mais ignorar a atmosfera pesada ao seu redor. Ele deveria enfrentar esse terror, descobrir a verdade. Em profunda angústia, começou a reunir antigos relatos, documentos esquecidos que poderiam explicar o estranho e o sobrenatural que o cercava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao folhear as páginas amareladas, uma revelação chocante o atingiu. O passado da cidade carregava segredos mais sombrios do que jamais poderia imaginar. Rafael estava prestes a descobrir que a verdadeira ameaça não era apenas a criatura, mas a hipocrisia oculta entre aqueles que sempre chamou de amigos. As sombras se aproximavam, e agora ele sabia, sua sobrevivência e a de sua família dependiam de sua coragem em enfrentar não só o que o aterrorizava, mas também as verdades que todos preferiam enterrar. O tempo estava se esgotando. E o que viria a seguir poderia ser ainda mais aterrador do que qualquer monstro. A luz da manhã mal penetrava as frestas da janela, mas Rafael já estava de pé, cansado e inquieto. O peso das últimas noites o perseguia, e ele sabia que não podia mais adiar suas investigações. Com o coração acelerado, decidiu que havia chegado a hora de confrontar os vizinhos e exigir respostas. A primeira parada foi a casa de Dona Zélia, uma mulher idosa que sempre parecia saber de tudo. O cheiro de café fresco permeava o ar, mas ela, ao vê-lo adentrar, imediatamente fechou a porta. Rafael, não é hora para conversas, ela murmurou,
a voz trêmula como um fio prestes a se romper. Mas, Dona Zélia, algo está errado nesta cidade. Os animais estão desesperados, e eu sinto que algo nos observa. Ele estava quase gritando, a frustração transbordando. Os olhos da velha brilharam por um instante, mas logo ela desviou o olhar, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Melhor você não seguir por esse caminho, menino, ela sussurrou, quase como um conselho de mãe. São segredos que não devem ser revelados. Desapontado, Rafael saiu e a curiosidade o levou até o bar do seu Olavo. O lugar, geralmente ruidoso e acolhedor, estava repleto de murmúrios, como se fossem predadores esperando para abocanhar uma presa. Ao se aproximar da mesa onde uma turma de homens discutia em voz baixa, ele percebeu os olhares nervosos e as conversas paradas. Sai dessa, Rafael, disse um deles, o Pedro, com uma expressão rigidamente seria. Você não quer se meter com aquilo que não pode entender. Não estou aqui para me meter em nada. Quero entender a verdade. O que está acontecendo nessa cidade? A voz de Rafael tremia entre nervosismo e raiva. O silêncio que se seguiu foi como um grito. A tensão aumentava à medida que o grupo trocava olhares furtivos. Então, como se as palavras de um deles fossem as chaves de um mistério antigo, um homem mais velho, de rosto enrugado e olhos vazios, soltou um suspiro profundo. Não se trata apenas de você. É sobre todos nós. A sombra, ela se alimenta do medo. E quanto mais você investigar, mais forte ela se torna. Aquelas palavras ressoaram de forma inquietante, como um eco de algo que não deveria ser dito. Rafael se sentiu cercado, preso entre a necessidade de saber e o terror do desconhecido. Mas ele não poderia desistir. Sua família dependia de sua coragem. Com o coração pulsando, decidiu que seria preciso buscar mais do que sussurros entre as paredes. Ele precisava de um lugar onde segredos eram guardados nas sombras mais profundas da cidade. Enquanto caminhava de volta para casa, uma ideia lhe ocorreu, o antigo cemitério nos limites da cidade. Relatos de vultos vagando entre as lápides e histórias de uma seita perdida o perseguiam há anos. Se houvesse alguma resposta, provavelmente estaria lá. Rafael sabia que isso poderia ser um erro. Mas um impulso impossível de ignorar o levou a seguir em frente. Ao se aproximar do cemitério, sentiu a temperatura cair e uma brisa estranha soprou, carregando consigo um odor acre que o fez querer recuar. Algo estava lhe chamando. Algo que poderia ser sua única chance de descobrir a verdade. E ao cruzar o portão enferrujado, a sensação de que seus piores pesadelos estavam prestes a se tornar realidade se instalou em seu espírito. As sombras que se moviam atrás das árvores pareciam mais vivas, e as lápides, como guardiãs de segredos, esperavam por ele. Rafael não sabia se estava prestes a enfrentar um monstro ou a verdade que todas aquelas almas imploravam para serem liberadas. E a pergunta que ecoava em seu coração era, ele conseguiria voltar? A brisa gélida parecia estar viva, sussurrando segredos para Rafael enquanto ele avançava entre as lápides imponentes, que pareciam observar seu progresso com um silêncio espectral. O cemitério, envolto em uma penumbra inquietante, tinha um aspecto quase sobrenatural. Cada passo que ele dava era um risco, como se a terra sob seus pés estivesse prestes a se abrir e engoli-lo em um abismo sem fim. Os pássaros, que costumavam piar na manhã, haviam desaparecido. Só o som do vento e um leve ruído de folhas secas se movendo mantinham companhia ao seu eu quase desesperado. Rafael hesitou ao se deparar com uma lápide particularmente gasta, seus detalhes apagados pelo tempo, mas ainda assim, uma sensação de urgência o impulsionava a continuar. A inscrição, mesmo ilegível, parecia chamar seu nome. De repente, uma sensação de frio maior ainda envolveu seu corpo. Ele parou. Olhou ao redor, sentindo que não estava sozinho. O ar se tornou pesado, quase como se uma presença estivesse pairando sobre ele, observando-o com olhos invisíveis. Ele engoliu em seco, mas a coragem ainda ardia em seu peito. Era como se algo puxasse, uma força invisível que guiava seus pés em direção a uma área mais isolada do cemitério. Conforme ele caminhava, uma figura encapuzada surgiu entre as árvores, quase uma sombra entre as sombras. O coração de Rafael disparou ao ver o movimento. Quem está aí? Ele perguntou, a voz trêmula.
A figura não respondeu, mas começou a se mover lentamente, como se esperasse que ele a seguisse. Rapidamente, ele balançou a cabeça, tentando desencorajar a própria curiosidade. Isso não é realidade, não pode ser, pensou. Mas a curiosidade, aquela maldita vontade de saber, era uma força inquebrantável. Ele continuou seguindo a figura, apesar da voz dentro de sua cabeça gritando para que ele parasse. Ela levou-o a uma clareira envolta em névoa. No centro, uma sepultura antiga, com runas esculpidas em sua superfície. Ele se aproximou cautelosamente. Os carvões eram tão antigos que pareciam quase se dissolver no ar. Uma sensação de pavor preencheu seu coração. Na base da lápide, algo brilhava. Era um pequeno objeto, aparentando ser um medalhão. Rafael estendeu a mão, mas assim que seus dedos tocaram o metal frio, uma onda de energia percorreu seu corpo. Ele recebeu uma visão fugaz, imagens distorcidas de uma cerimônia, fogueiras, rostos encapuzados e gritos ecoando ao vento. A visão era intensa, quase insuportável, como se ele estivesse vivendo a cena em primeira pessoa. Ele foi jogado de volta à clareira, caindo de joelhos, enquanto a figura encapuzada finalmente murmurou: "A verdade não deve ser revelada, mas você precisa saber, caso contrário, eles voltarão." Assustado e confuso, Rafael se levantou, sem saber se deveria se afastar ou confrontar aquela entidade que agora parecia mais real do que nunca. A figura fez um gesto, e a névoa se intensificou, escondendo tudo ao redor. O medo tomou conta dele novamente, e ele deu alguns passos para trás, buscando a saída. Enquanto as sombras dançavam ao seu redor, ele gritou: "O que quer dizer com 'eles voltarão'?" Mas a figura já havia se dissipado nas brumas. No lugar dela, a escuridão começou a se encerrar. Rafael sentiu a pressão do invisível se intensificar, como se os mortos ao seu redor reivindicassem sua atenção. E, com o coração acelerado, ele percebeu: não apenas o cemitério guardava segredos, mas algo muito, muito mais profundo e maligno poderia estar à espreita. Rafael decidiu correr, mas antes que pudesse dar um passo, ouviu um sussurro profundo prolongado, que parecia estar vindo da própria terra: "Você não pode escapar." O pânico invadiu suas veias. Ele sabia que precisava fugir, mas já estava dentro de um pesadelo do qual não conseguiria acordar. E a terrível pergunta reverberou na mente dele: era tarde demais para escapar da verdade? Rafael não sabia para onde correr. A densa névoa tornava tudo em volta um borrão indecifrável, e as sombras pareciam ganhar vida, contorcendo-se em formas ameaçadoras. Ele sentiu o peso da escuridão oprimindo, como se a terra sob seus pés estivesse se retorcendo, pronta para levá-lo para dentro de seu horror. Os sussurros cresceram em intensidade, desnudando segredos que não deveriam ser ouvidos. "Você está no lugar errado", murmurou uma voz, que parecia ecoar de todos os lados. Ele girou a cabeça, tentando localizar a origem, mas tudo o que via eram lápides e mais lápides, como se estivessem rindo dele. Ele precisava pensar. A visão do medalhão ainda o assombrava, e aquelas imagens turvas de formas encapuzadas dançavam em sua mente. O que era aquilo? O que significavam aquelas runas? A verdade não deve ser revelada. Os ecos da advertência da figura ainda martelavam em sua cabeça. Algo estalou à sua esquerda. O instinto de sobrevivência fez Rafael girar rapidamente. Uma sombra sólida se formava de uma das lápides. O coração disparado não ajudava a clarear seus pensamentos. Ele tinha que manter a calma. O que quer que fosse, já estava ali, e a fuga talvez não fosse uma opção viável. A sombra começou a se moldar, contornando a figura de um homem de olhos brilhantes e penetrantes, que fitava Rafael com um olhar vazio. "Você não deveria ter vindo aqui, intruso. Não há retorno uma vez que a verdade se revela." A voz era profunda, como se ecoasse de uma câmara funerária. Rafael sentiu seu corpo enrijecer. Eu só queria saber", ele gritou, a verdade brotando de seu peito em desespero. "O que é esse lugar?" O homem não respondeu imediatamente. Ele atravessou os currais de sombra, quase flutuando, enquanto a névoa parecia se concentrar ao seu redor. "Nós somos os guardiães do que foi esquecido, o que deveria ter permanecido enterrado. E agora, você despertou os sonhos tortuosos." A pressão em volta de Rafael aumentou. Ele precisava entender,
precisava de respostas. Quem são eles? E o que está acontecendo? As palavras saíram quase como um sopro. O ser lançou um olhar torturado para a clareira, como se visse algo que Rafael não podia. Os esquecidos anseiam por liberdade. Seus gritos ecoam nas noites mais escuras. E você é a chave. A mente de Rafael começou a girar com as implicações. Ele era a chave? Para quê? O homem não parecia pronto para dar mais respostas. Ele se aproximou de Rafael, e o frio aumentou drasticamente. Se você não agir imediatamente, eles voltarão com sede de sangue e irá se tornar parte do que está perdido. Rafael, tomado por um pânico avassalador, não conseguia mover. O que eu devo fazer? Sua voz mal saiu. A resposta estava presa nos lábios do homem, mas antes que pudesse falar, uma série de gritos ecoaram distante, assustadores e famintos. Eram os mortos clamando por libertação. Ele olhou para o homem, buscando uma solução, mas a figura foi se dissipando lentamente em um turbilhão de sombras, deixando apenas a névoa em seu lugar. Encontro médium, foram as últimas palavras que ele conseguiu ouvir, antes que tudo se tornasse um silêncio ensurdecedor. Rafael ficou sozinho no cemitério, agora imerso em um pânico profundo com a noção de que ele, de alguma forma, estava ligado a tudo aquilo. E então, o chão sob seus pés começou a vibrar. Sem saber o que isso significava, mas sentindo algo se agitando abaixo, ele decidiu que precisava encontrar respostas. A pressão da escuridão ao redor era quase insuportável, mas havia uma faísca de esperança nas palavras do homem. Ele generou o máximo de coragem e começou a correr, mas antes de se afastar da clareira, ouviu o eco de risadas inumanas, uma música macabra acompanhando seu desespero. As palavras do guardião ainda martelavam em sua mente: os esquecidos anseiam por liberdade. Rafael se questionava: até onde iria essa busca? Seria ele capaz de enfrentar o que estava escondido sob a superfície daquela terra maldita? Ele tinha que encontrar o médium antes que fosse tarde demais. Mas a pergunta que pairava na sua mente era uma só: será que ele conseguiria escapar sem se tornar parte dos esquecidos? Rafael correu desorientado, com a névoa se fechando ao seu redor como um manto pesado. Cada passo ecoava no chão, reverberando em seu peito, misturado aos gritos distantes que pareciam se aproximar. Encontre o médium, repetia em sua mente, uma obsessão angustiante, como uma oração desesperada. Ele não tinha ideia de quem ou o que era esse médium, mas sentia que essa busca era o único caminho que restava. Diante dele, a neblina se agitou e algumas lápides começaram a aparecer mais claras, como se uma luz invisível as iluminasse. Rafael se dirigiu para o grupo de lápides que destoavam da escuridão opressora, suas inscrições quase ilegíveis. Ele parou diante de uma delas, a mais antiga, coberta por um musgo espesso, e suas mãos tremeram ao tocar o frio da pedra. Nada. Apenas um vazio. Mas algo se moveu atrás dele. Um ruído suave, como um sussurro de velas em uma brisa. Ele se virou e viu uma forma se destacando da névoa, uma silhueta feminina envolta em um vestido esvoaçante e esfarrapado. O rosto dela era indistinto, coberto por uma máscara de sombra. Um terror gelado percorreu a espinha de Rafael. Ajude-me! A figura implorou, a voz abafada mas suplicante. Quem é você? Ele perguntou, sua própria voz saindo mais aguda do que esperava. Eu sou parte do que foi esquecido, ela respondeu, e Rafael percebeu que seus olhos brilhavam com uma centelha de um sentimento perdido. A verdade está escondida aqui. Você deve inflamar a memória do que se foi. O que isso significa? Rafael sentia-se cada vez mais preso àquela conversa, como se as sombras ao seu redor o estivessem dizendo para correr, mas o magnetismo da mulher o prendia. Você deve encontrar os fragmentos do passado. Apenas assim você conseguirá resgatar o que está aprisionado nesta terra. O médium saberá. A figura gesticulou em direção a uma parte mais escura do cemitério, onde as sombras pareciam mais densas, como se estivessem se preparando para engoli-lo. As risadas macabras ecoaram mais uma vez, fazendo-o estremecer. Ele não tinha tempo a perder, decidiu seguir as instruções da mulher.
Com um último olhar para sua forma cada vez mais etérea, Rafael se lançou em direção à escuridão. Ele entrou em um corredor estreito de túmulos, apalpando a parede fria e úmida. O medo o guiava, e a sensação de ser observado crescia em intensidade. O barro sob seus pés se grudava, como se estivesse sendo puxado para baixo, e então, uma fita de luz se abriu à sua frente. Era uma lanterninha arqueada, e ao aproximar, Rafael notou um símbolo familiar no chão, uma runa que realmente se assemelhou a algo que vira no medalhão. Uma voz ecoou em seu íntimo, uma advertência que lhe trouxe a mente ecoante do guardião. O que você fizer agora pode decidir seu destino e o deles. Rafael hesitou. A verdade de abrir o túnel da memória parecia certa, mas o que isso acionaria? Ele olhou em volta. A atmosfera pesada era palpável, quase tangível. Algo pulsava sob seus pés, como um aviso de que suas ações teriam consequências. E no fundo, ele soube. Era um ponto sem retorno. A pegada dos esquecidos se aproximava novamente, e ele podia ouvir as respirações pesadas, os sussurros famintos. A mulher, a runa, o médium, tudo parecia girar em torno de um mesmo ponto, e ele precisava decidir rapidamente. Um passo à frente, um gesto de coragem, e então seria tarde demais. Com o coração martelando como um tambor de guerra, Rafael decidiu. Ele se ajoelhou e começou a escavar na terra ao redor da runa, os dedos cravando no solo fétido, agora determinado a descobrir o que estava selado ali. Mas algo paralisou. O chão começou a vibrar novamente, mais forte e mais ameaçador. O que estava despertando? A pergunta ecoou em sua mente, desconcertante, à medida que a escuridão parecia cobrar seu preço. É agora ou nunca, pensou, enquanto seus dedos se enterravam mais fundo no passado. E nesse momento, uma mão cadavérica pulou do solo, agarrando seu pulso. As risadas tornaram-se gritos, e Rafael percebeu que o verdadeiro terror estava prestes a se revelar. O que se seguiria? Ele tinha a coragem necessária para enfrentar o que estava preso sob a terra, ou se tornaria outro dos esquecidos? Rafael sentiu o sangue congelar em suas veias. A mão que o agarrava era fria e morta, como uma serpente em decomposição. Seus músculos gritaram, mas a paralisia do terror o manteve no lugar enquanto os gritos ao seu redor se intensificavam, como uma orquestra macabra prestes a tocar a nota final. Ele teve um vislumbre de horror, a mão se retorcendo, a pele esverdeada esticando-se em um feixe de carne e osso. O cadaverista que brotava do solo não tinha rosto. Apenas uma fenda negra no lugar dos olhos, um abismo de desespero. O que era aquilo? O que significava? Com um esforço titânico, ele puxou o braço, mas a mão se enfia mais fundo na terra, como se quisesse arrastá-lo junto. Rafael gritou, um grito que ecoou entre os túmulos antigos, reverberando entre as lápides, e mesmo quando tentou libertar-se, a força daquela coisa o mantinha fixo. Libere a memória! A figura feminina gritou, sua voz distante, envolta na névoa. Rafael sentiu a urgência da advertência e, em um impulso desesperado, começou a cavar com as próprias mãos, agora escalpelando a terra com fervor, sem saber se era por sobrevivência ou pela necessidade de encontrar respostas. As risadas continuaram, mas começaram a se transformar em lamentos, ecos distorcidos de almas atormentadas. Ele cavou mais fundo, sua mão esbaforida encontrou o que parecia ser um objeto, uma caixinha enferrujada, coberta de símbolos semelhantes à runa no chão. Mas outra mão apareceu, agarra-o com força e o puxa para trás, bem a tempo de sentir outra presença se erguer do solo. Um boneco em decomposição, com olhos vidrados e um sorriso torto, surgiu das sombras. Ele parecia ter sido uma vez uma criança, mas agora era um pesadelo. A boca do boneco se abriu, revelando um buraco escuro, e sua voz ecoou, você já é um dos nossos, junte-se a nós. Rafael sentiu o desespero crescer, e em meio a isso, a caixa nas suas mãos começou a vibrar. Ele não sabia por quê, mas compreendeu, por instinto, que esse objeto contava uma história, a história que devia ser ouvida. Com uma força estranha, ele revirou a caixa e abriu. Os sentidos ficaram confusos, como se um vento frio tivesse entrado na sua alma. Fragmentos de memórias perdidas começaram a fluir. A imagem dele mesmo, décadas atrás, correndo atrás de algo. Não um medo, mas um chamado. Alguém o chamava o médium. O que era esse médium?
As visões tornaram-se intensas, uma maré de vozes murmurando segredos e advertências. Você é o escolhido! Gritou o boneco, os braços estendidos. Não fuja do seu destino! Rafael percebeu que não era só ele que estava ali à mercê do passado. Todos os que estavam enterrados naquelas lápides, suas histórias entrelaçadas, clamavam por liberdade. Um desejo que queimava sob a superfície, uma busca implacável por redenção. Ele voltou os olhos para o túnel repleto de sombras. O que mais havia ali? Algo terrível, ele podia sentir. Mas havia uma certeza também. Algo estava para ser revelado. A caixinha pulsava em suas mãos, e ele sabia que o médium estava próximo. Um grito estridente cortou a escuridão. A presença dos esquecidos crescia em intensidade, cercando Rafael com a sensação de que ele estava prestes a descer a um abismo inimaginável. Ele olhou para a luz que emanava da caixa. Era hora de decidir. Ele tinha que seguir em frente, ou recuar e se tornar parte do eco do passado. Qual destino desejava? Sua mente se agitava com a escolha, e a conclusão que surgia era: não havia volta. E então, uma sombra se ergueu à sua frente, com um brilho familiar nas mãos. O que era aquilo? Um rosto conhecido, mas coberto por escuridão. Era o médium que tanto ele buscou, ou uma nova armadilha? O que Rafael faria a seguir poderia selar não apenas seu próprio destino, mas o de todos aqueles que jaziam sob a terra, à espera da lembrança. A sombra se aproximou, movendo-se com uma elegância sobrenatural, enquanto os murmúrios ao redor se tornaram um coro de esperas inquietas. Uma sensação de familiaridade tomou conta de Rafael, mas ele não conseguia identificar a razão. O brilho nas mãos da figura parecia pulsar com uma energia própria, como se contivesse a essência mesma daquelas almas perdidas. Vem até mim, Rafael. A voz era suave, mas trazia uma força que o compelia. A figura afastou-se um pouco da escuridão, revelando um rosto marcado por cicatrizes e pálido como a lua cheia. Era Samara, sua irmã, que havia desaparecido anos atrás. Ele sentiu um rasgo no peito, uma mistura de alívio e horror. Samara? Ele sussurrou, hesitante. Você não deve temer. O que estamos fazendo aqui é muito maior do que você imagina. Ela gesticulou para os mortos que se aglomeravam ao redor, sua forma etérea se misturando com a bruma. Eles precisam de nós. Você é a chave para libertá-los. Rafael sentiu o peso das palavras dela como correntes ao redor de seu coração. Ele estava no centro de um dilema aterrador. Libertar essas almas significava enfrentar o que quer que estivesse oculto naquele túnel, a verdade que parecia dançar à distância, se esquivando de suas garras. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Ele questionou, a voz tremendo, quase suplicando. O que eu preciso fazer? A risada do boneco ressurgiu, ecoando nas paredes cobertas de musgo, distorcendo-se em lamentos. Libere a memória. Encare o que teme. Anunciou, e seus olhos de vidro brilharam como estrelas decadentes. Samara aproximou-se, sua mão gélida tocando o braço de Rafael. Você tem o poder de desatar os nós do passado. Mas tenha cuidado, o que você descobrir pode ser mais aterrador do que já viu. Muitas verdades estão enterradas aqui. Rafael olhou para a caixa ainda em suas mãos, o objeto pulsando com força. Ele sabia que tinha que abrir a porta da lembrança, mas qual tipo de lembranças esperava por ele? Abriu a caixa novamente, e uma luz intensa o envolveu, uma onda de imagens tomou conta de sua mente, sua infância, risos, brincadeiras com Samara, e então, um desvio sombrio, um grito, um acidente, um segredo guardado com brutalidade. Ele viu a casa, o quarto, a escuridão que engoliu a vida de sua irmã. A conexão cortada por um evento inominável. Seu coração disparou. Havia algo maligno atrás disso. Rafael. A voz de Samara o trouxe de volta à realidade. Você tem que encarar. E foi nesse momento que o chão sob seus pés começou a tremer. O boneco gritou, mas não por raiva. Era um grito de júbilo, como se estivesse esperando esse momento, preparado para aproveitar a fraqueza que destilava da incerteza dele. As lápides começaram a rachar, as almas sedentas de liberdade se agitavam. Rafael olhou para Samara, e a compreensão foi clara.
Ele não poderia apenas libertá-las, precisava também enfrentar o que as aprisionava. Eu sou o escolhido, ele murmurou, uma onda de determinação brotando de dentro dele. Vou despertar os segredos enterrados aqui e acabar com isso. A caixa começava a brilhar, cheia de energia, enquanto ele sentia o chamado de todas aquelas almas, cada grito um convite e uma advertência. Era hora de descer ao abismo, de buscar a verdade que poderia salvá-los ou condená-lo à mesma escuridão. E antes que pudesse hesitar, o boneco apontou para o céu e uma sombra colossal se materializou emaranhada na neblina. O que ele despertaria ao descer mais fundo? O horror que abrigava aquele lugar tinha uma forma, e Rafael estava prestes a encará-lo de frente. Mas as palavras da irmã ecoaram em sua mente, misturando-se com a escuridão que se avizinhava. Você terá que escolher entre salvar ou se perder. O chão tremia e ele sentiu o chamado das almas mais intensamente. O que estava por vir mudaria não só seu destino, mas o de todos aqueles que uma vez tiveram vida. E então, uma risa macabra ressoou, e Rafael teve certeza de que o verdadeiro horror ainda estava por vir. O que a escuridão revelaria? Rafael fechou os olhos por um instante, permitindo que a enxurrada de emoções o envolvesse. O chão vibrava sob seus pés, como se fosse um ser pulsante com vida própria, e ele sentiu a urgência do momento, a necessidade de agir. Com a caixa brilhando intensamente em suas mãos, ele respirou fundo e se concentrou na figura de Samara, que permanecia à sua frente, um farol de força em meio ao caos. Samara, o que está escondido aqui? Perguntou, sua voz ecoando na penumbra. Os segredos desta terra, ela respondeu, sua expressão grave. As almas não foram apenas perdidas, elas foram aprisionadas. Algo as mantém aqui, algo que você precisa enfrentar. E então, a sombra colossal se agitou, como se tivesse ouvido suas palavras. A figura tomou forma, revelando características monstruosas, olhos profundos e vazios que pareciam absorver toda a luz, uma boca larga que se curvava em uma expressão de ódio. A pele era coberta de um líquido negro, brilhante, que escorria como se fosse a própria essência do lugar, uma marca do sofrimento que há muito se infiltrara nas raízes daquela terra. Libere-os! Berrou o boneco, ainda rindo, agora com um tom que misturava desespero e deleite. Libere as almas e liberte-se do seu medo. Rafael, tomado pelo pavor, percebeu que sua vontade de salvar Samara significava confrontar sua própria fraqueza. O boneco parecia se alimentar de suas inseguranças, e isso o entristecia. Ele pensou nas lembranças que surgiram, no acidente terrível que arruinara sua vida e apagado a luz de sua irmã. A verdade estava a poucos passos, e ele precisava mergulhar nas memórias obscuras que ainda o atormentavam. Com um movimento brusco, ele segurou a caixa com ambas as mãos e uivou, eu não tenho medo. Ele a abriu novamente, e a luz pulsante emanou mais forte, iluminando o recanto sombrio onde se encontravam. Uma onda de imagens de momentos felizes misturou-se com cenas de dor e gritos, invadindo sua mente. Era uma avalanche de lembranças: a casa, o quarto, o barulho da água, um carro em alta velocidade, um grito de Samara. Rafael se lembrou da explosão que se seguiu. O eco daquele dia terrível reverberava agora, trazendo à tona a culpa que o consumia. Em uma fração de segundo, a sombra colossal avançou, suas garras afiadas apontando para Rafael, um lampejo de violência iminente. Ele sentiu seu coração acelerar, cada batida ecoando em sua mente como um tambor de guerra. O boneco agora gritava, a alegria em sua voz completamente transformada em pavor, não olhe para trás. Você deve enfrentar. Vão te alcançar. O medo crescia, as almas cercando-o em um turbilhão. Samara, me ajude! Gritou, sentindo-se pequeno diante da força da escuridão. Sua irmã movia os lábios, mas o som se perdia em meio ao clamor dos mortos. E assim, sem outra escolha, Rafael fechou os olhos novamente e se lembrou das palavras dela, encare o que teme. Ele se virou para a sombra, confrontando-a com a verdade que sempre evitou. Eu sou responsável. Sou parte disso. Você não me aprisionará mais. Gritou, com uma força que nem sabia que tinha. Com isso, uma onda de luz explodiu da caixa, preenchendo o espaço com uma radiação intensa. O brilho envolveu a sombra, açoitava suas garras e a forçava a recuar,
Como se o horror estivesse sendo dissolvido pela força da revelação. As almas começaram a se aglomerar ao redor dele, as expressões de dor se transformando lentamente em esperança. Mas a sombra ainda resistia, mais agressiva, disposta a lutar até o último instante. Não posso fazer isso sozinho! Rafael gritou, o desespero transbordando em sua voz. Samara, me ajude! E antes que pudesse perceber, a figura dela começou a brilhar, unindo-se à luz. A presença dela elevou-se, próximos ao seu coração, como se os laços de sangue estivessem se reforçando. Mas então, uma risada ecoou novamente, e o boneco apareceu, ladeado pela sombra que se reerguia, mais poderosa, mais enfurecida do que nunca. Era um ciclo vicioso. Rafael sentiu adrenalina, e uma única pergunta ressoou em sua mente: o verdadeiro horror estava apenas começando. O que mais ele precisaria enfrentar para salvar as almas e a si mesmo? E, de repente, tudo escureceu. Rafael abriu os olhos novamente, sentindo seu coração pulsar descontroladamente, como se quisesse escapar do corpo. A escuridão era densa, quase opressiva, e mesmo a luz da caixa parecia fraca frente à sombra que agora crescia a seu lado. Ele tentava recuperar o fôlego, mas o ar parecia espesso e pesado, como se cada respiração fosse um esforço insuportável. Ele se lembrou da luz que havia emanado antes, o calor que sentiu quando se confrontou com sua dor. Mas agora, ao seu redor, a escuridão se tornava mais viva, se contorcendo e ganhando forma, como se estivesse se aglomerando, criando tendões e músculos que se moviam de modo grotesco. Ele encostou a mão na caixa, tentando se lembrar da força que a luz dele trazia, mas só o que viu foi a sombra se aproximando, as garras afiadas brilhando com uma malícia que assustava. Você não pode escapar do que é. A sombra rugiu com uma voz profunda que reverberava nas paredes do espaço, cada palavra parecendo destroçar sua coragem. Você voltou, e eu estarei aqui para lembrá-lo do seu fracasso. Não vou me deixar vencer por você. Rafael gritou, sentindo cada parte de seu ser tremer. Ele precisava de um plano, precisava acreditar que havia uma saída. E a única coisa que lhe restava era Samara. Flagelado por suas emoções confusas, ele virou-se para ela. Samara! Juntos! Implorou, sentindo uma onda de desespero. Se você puder me ouvir! Mais uma vez, a irmã brilhou, mas a escuridão sugava aos poucos a luz dela, como um predador levando sua presa. As almas ao redor começaram a se agitar, algumas chorando em desespero, outras gritando por liberação. Suas vozes ecoavam, se misturando em uma sinfonia de dor que fazia Rafael sentir que estava prestes a perder seu controle. Ele olhou em volta, buscando uma solução, mas apenas a sombra e o boneco o encaravam, rindo. Olhe para você, Rafael. Olhe ao seu redor. Essa é a sua verdade. O boneco trovejou, seu sorriso se contorcendo em um semblante de síndrome de terror. Aqui você é o carrasco e a vítima. Rafael sentiu uma onda de temor invadir todo o seu corpo. A lembrança do acidente, a culpa e o remorso erguiam-se à superfície de sua mente novamente, cravejando seu coração com 1000 facadas. Ele se afastou, tentando fugir, mas sentindo-se preso em um ciclo sem fim. Se não lidasse com isso, ele nunca se libertaria. E com essa ideia, ele começou a lembrar de sua irmã como ela realmente era, antes da tragédia. O sorriso largo, o jeito de brincar, a luz que preenchia a casa que agora parecia distante e fria. Samara! Gritou novamente, mais confiante desta vez. Você é a luz que eu preciso. A sombra hesitou, sua forma vacilando sob a força das memórias de Rafael. E, sem aviso, o boneco começou a encolher, a expressão dele se distorcendo em fúria. Você não pode tocar as almas que pertencem a mim! Ele gritou, enquanto tentava proferir palavras mágicas que pareciam se desmanchar na sua boca, como se o caos o engolisse. A luz da caixa começou a brilhar intensamente, mas não era suficiente para repelir a sombra que se lançava sobre ele como um rolo compressor. Rafael soube que precisaria de mais do que apenas emoções. Ele precisava usar a força de Samara, de sua própria dor, da dor das almas. Eu libero vocês! Rafael berrou, a voz elevada, quase ensurdecedora.
Eu liberto todas as almas aprisionadas. Um grito coletivo de liberdade ressoou à sua volta, mas a sombra não estava disposta a ceder. Uma colisão de energias aconteceu. A caixa liberava uma luz cada vez mais forte, enquanto a sombra se tornava mais densa e ameaçadora. Uma batalha iminente brotava entre eles, e Rafael sabia que nesse jogo cruel, perder significaria não apenas a sua alma, mas também a de Samara e todas as outras que estavam com eles. Levante-se, Samara! Ele clamou, o desespero correndo por suas veias. Eu preciso de você! E nesse exato momento, um silêncio inquietante tomou conta do espaço, como se a realidade estivesse prestes a derrubar tudo em seus caminhos. O que aconteceria a seguir? Rafael sentiu que a única resposta para a pergunta que ecoava desesperadamente em sua mente viria à luz. Ele estava pronto para descobrir o preço da liberdade. Mas o que ele não esperava era o que surgiria da escuridão. A terra começou a tremer com uma intensidade ensurdecedora. As almas, vibrantes de esperança, formavam um redemoinho ao redor de Rafael, mas a sombra se ergueu mais poderosa, como um titã que não estava pronto para sucumbir. O boneco, antes hilariante, agora se tornará uma abominação raivosa. Você está lidando com forças além do que você pode imaginar! Gritou, enquanto a escuridão o envolvia, sussurrando promessas de descartá-lo. Rafael se agachou, a caixa tremulando em suas mãos, pulsando com uma luz branca intensa que rivalizava com a escuridão voraz. Então, uma voz familiar surgiu de seu íntimo. A risada inocente de Samara ecoou em sua mente, um lembrete do que ele estava lutando para proteger. Ele precisava dela. A luz dela nunca havia se apagado, continuava brilhando em seu coração. Eu liberto vocês! Rafael gritou, a voz ecoando nas sombras. Ele não estava apenas lutando contra a criatura. Ele estava desafiando tudo que a sombra representava: a dor, a culpa, a perda. As memórias começaram a fluir, e, pela primeira vez, ele sentiu o peso de sua própria tristeza pesar menos. Os gritos das almas se elevaram em uníssono enquanto a luz da caixa crescia. Raul olhou para a sombra, que teve um lampejo de hesitação, suas garras paralisadas por um instante. Era agora ou nunca. Com toda a força que conseguia reunir, Rafael se lançou para a frente, a caixa em sua mão como um bastão de poder. Samara, venha comigo! Ele berrou. Um brilhante brilho emanou da caixa. Foi como se o passado e o presente colidissem, e, num instante, a figura espectral da irmã surgiu ao seu lado, preenchendo o espaço com sua energia luminosa. Ela olhou para Rafael e, sem precisar dizer nada, ele soube que estavam em sintonia. O amor que havia entre eles era mais forte que qualquer sombra. Juntos, eles eram imparáveis. Liberte-se e unifique-se à luz! Ela declarou com uma força que deu coragem ao coração dele. Rafael sentiu a presença dela, uma onda de calor que derretia o frio petrificante da sombra. Ele levantou a caixa, e foi como se a própria terra estivesse respondendo ao seu chamado. O brilho ofuscante irradiou como um sol nas trevas. As almas cercaram-nos, dançando na luz, enquanto o boneco e a sombra começavam a se contorcer, suas formas ficando menos nítidas, como se estivessem sendo devoradas pela própria escuridão que tinham criado. Não, gritou o boneco, mas sua voz se transformou em algo distante, um eco se perdendo nas correntes das almas libertas. O chão começou a rachar, uma fissura se formava até mesmo na essência da sombra, enquanto Rafael, agora completamente imbuído pela luz, proclamava: Vocês não têm poder sobre nós! Nós nos libertaremos! Uma explosão de luz! A caixa estourou em uma aura tão intensa que fez a sombra recuar, seu corpo se desfazendo em pedaços insignificantes. Sofia segurou a mão de Rafael, apontando juntos para a abóbada de escuridão, enquanto jogavam todas as energias que tinham contra ela. Em um último grito de desespero, a sombra se fragmentou, explodindo num turbilhão de poeira e luz, finalmente dissipando-se nas correntes do vento. Rafael caiu de joelhos, a caixa em suas mãos agora calma e silenciosa. Ao seu redor, as almas, agora libertas, começaram a se dissipar como estrelas numa noite clara. Elas erguiam-se em uma dança de agradecimento, sussurrando seus nomes em um coro eterno. Ele sentiu um alívio profundo e, ao mesmo tempo, um vazio profundo dentro dele.
Samara, você está livre? Ele perguntou, os lábios tremendo. Sim, irmão, e você também. Você enfrentou seu medo e liberou aqueles que precisavam de você. Lembre-se do que somos juntos e nunca se esqueça de que a luz nunca morre, ela respondeu. Antes de desaparecer em um brilho. O céu escurecido começou a clarear e a luz do dia apareceu, um novo começo trazendo um ar fresco e renovador. Algo dentro de Rafael mudou para sempre. Ele percebeu que a verdade, embora dolorosa, era também libertadora. Como o sol raiava sobre o curral, ele soube que tinha que voltar para sua família. Compartilhar a verdade, e fazer da cidade um lugar onde segredos não eram mais escondidos. Ele se levantou, o coração ainda acelerado, mas agora com um novo propósito. Com passos pesados, mas firmes, ele deixou o cemitério para trás. O pavor tinha dado lugar à coragem, ao conhecimento de que não era só um homem comum, mas um portador de verdades. Quando voltou para casa, estava pronto para enfrentar o que viesse. Não haveria mais segredos obscuros, e Rafael lutaria para proteger aqueles que amava. E assim, um novo capítulo se iniciava em sua vida, onde cada eco do passado servia apenas para reforçar a luz que sempre esteve nele. Agora, se você ficou preso até aqui, algo urgente precisa de sua atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas de terror que estão por vir, e não esqueça, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Estou curioso para saber suas reações e teorias sobre o final. Comente tudo logo abaixo. E, se conhece alguém que precisa ver essa conclusão, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos nessa jornada de horror!